Bom dia, turma, né? Para quem está chegando agora. Eu peço desculpa que eu atrasei uns minutos para entrar, porque eu empolguei lendo um livro aqui a respeito do que nós vamos falar hoje, tá? Antes de começar, né, eu gostaria de dar os parabéns aí pela participação no Show de Talentos. O evento foi um sucesso. E graças a vocês, né? Porque os protagonistas foram vocês, né? Os alunos que empenharam. E aí, tanto quem empenhou com produção, né? No caso das produções aí que vocês fizeram, mas também a participação no decorrer da live. Então, assim, foi um sucesso. Eu fiquei emocionada ao ver tanta criatividade assim dos alunos. Foi muito bacana. Vocês gostaram do Show de Talentos? O que vocês acharam? Foi bacana. Foi, não foi? Foi. Gostaram de ver as fotos de vocês? Hein? A minha foi a primeira, então foi ótimo. Foi a primeira, né? Eu também eu fiquei surpresa. Eles fizeram. Eu ajudei na montagem do slide, mas aí quem organizou, né? Quem ia colocar primeiro, segundo, foram eles, né? Que fizeram essa organização lá das fotos. Foi muito bacana, porque aí mesclou, ficou bacana demais, assim, a apresentação lá né, ao vivo. O pessoal pediu para ver mais de uma vez, né? Tivemos o ganhador, vocês já sabem quem é o ganhador? O Guilherme. Oi? O Guilherme. Isso, o Guilherme ganhou, né? Na verdade, gente, essa coisa em arte, eu acho, é uma maneira de incentivo mesmo, porque se a gente for parar para pensar, cada um de vocês é dedicado, então, assim, todos vocês são merecedores, né? É só uma questão de ter que a escola vê de incentivo. Mas, assim, todos vocês foram merecedores. As fotos foram incríveis. Eu mesmo, assim, cada hora eu mudava a minha opinião de qual que eu achava que poderia ter, assim, ganhar, né? Porque eu me identifiquei com muitas das fotografias, tanto de vocês e tanto dos outros alunos que fizeram. Os outros alunos também, vocês olharam no story? No story colocou todas as fotos e teve fotos muito interessantes. Vocês viram a história do colégio? Sim, deu para ver até melhor, porque lá no vídeo passou bem rápido. Isso, aí a gente pôde, né, apreciar mais e aí foi bacana, né, fazer né, ver o trabalho de cada um. E foi muito bacana mesmo, assim, teve, assim, eu gostei muito e principalmente teve muitos que, assim, a legenda também foi muito forte, né? Então, assim, eu estava na torcida por cada um de vocês e, assim, todos vocês sintam-se premiados aí com a premiação do Guilherme, tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito do Show de Talentos? Hein? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que na aula passada eu fiquei tão feliz com a aula, né? Acabei a minha aula, até postei no Instagram, porque fiquei muito feliz, tanto com essa turma quanto com a outra turma, da participação. Nós falamos sobre alguns filmes, e aí acabou que eu anotei alguns, eu ia até colocar no grupo algumas sugestões que vocês tinham dado, mas essa semana foi uma semana muito corrida, acabou que eu não coloquei. Mas, assim, foi uma aula muito gostosa, né? Foi, assim, a participação de vocês foram bacana e vamos participar cada vez mais das aulas, para as aulas terem aí maior aproveito. Porque eu acho que quando o aluno participa, né, ele sente mais, ele compreende mais o conteúdo. Foi bacana porque nós vimos um pouco sobre o que nós estudamos e aí foi bacana saber o que vocês tinham aproveitado do que foi ensinado na segunda etapa. Então, vamos que vamos. Hoje nós vamos continuar aí
vendo a respeito do modernismo, conhecendo aí alguns, né, alguns artistas aí do modernismo brasileiro. Deixa eu só colocar aqui na apresentação aqui. Vocês estão vendo a tela, não estão? Vou colocar agora em modo apresentação. Tá, dá pra ver sim. Então tá. Então essa nossa aula, só para situar ela, né, sendo no formato aí do YouTube, pela escola web, né, pelo YouTube, ela é a nossa aula 21, tá? A virtual 21. E aí nós vamos continuar aí com o tema do modernismo. E aí nós terminamos na aula passada, eu lembro que eu apresentei uma obra da Tarsila do Amaral, nós comentamos a respeito e nós paramos falando sobre Oswald de Andrade, né, que é um artista aí, que é um escritor, um dramaturgo escritor, que teve aí que é considerado, né, pela crítica o mais rebelde e também o mais inovador desse movimento aí, do movimento do modernismo. Em consonância com as ideias de vanguarda europeia do início do século, principalmente do futurismo, em 1924, ele lançou um manifesto que é conhecido como Poesia Pau-Brasil, publicado no Correio da Manhã com a intenção de valorizar a poesia nacional e a redescoberta do Brasil. Para Oswald, né, o pau-brasil foi a primeira riqueza brasileira a ser exportada, daí o nome do movimento. Em 1928, ele lançou um manifesto chamado Antropofágico, em que propõe que o Brasil devore a cultura estrangeira. Sua esposa, Tarsila do Amaral, presenteou com a tela o Abapuru e fomentou ainda mais o pensamento de deglutir a cultura estrangeira e adaptá-la. É interessante que o modernismo brasileiro ele vai ter movimentos diferentes, né? Nós vamos pontuar, mas nós não vamos entrar a fundo neles, né? Que é a questão do pau-brasil, depois esse movimento antropofágico. A obra Abapuru eu tinha mostrado numa aula anterior, mas vocês conhecem a obra Abapuru, não conhecem? Hein, minha gente? A obra que o... Eu não lembro. Oi, Ju? De nome assim, eu não lembro. Não lembra? É a obra, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que eu não coloquei ela no vídeo hoje. Mas é aquela obra em que tem uma figura. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. Dá um pouquinho. O Abapuru. Ah, essa aí eu conheço. Isso, ela é famosa, essa obra. E eles brincam com essa questão aí das formas, né? Dessa figura, né? A gente pode olhar aí a questão do destaque nos pés, né? Os pés maiores, a desproporção do corpo. E eles fazem aí também com essa obra, a Tarsila do Amaral, ela presenteia, né? O Oswald de Andrade. E essa obra faz parte aí do movimento que eles chamam de antropofágico, tá bom? Hoje eu vou apresentar para vocês também outra artista. Eu não vou entrar muito fundo nos artistas literários, porque vocês vão estudar isso mais para frente, né? Com os professores aí da língua portuguesa. Então, nós vamos pincelar melhor a respeito dos artistas, né? Das artes visuais, tá bom? Vou apresentar para vocês agora. Eu fazendo errado. Sempre na hora da apresentação, eu coloco direto e esqueço que eu tenho que compartilhar a tela. Então, voltando aqui, nós temos aí essa obra Guerra e Paz, de Cândido Portinari. Espera aí, antes disso. Que eu gostaria que vocês falassem a respeito dessa obra. Nossa, espera aí. O que vocês...
que chama a atenção de vocês nessa obra? As cores. As cores. O que mais? Acho que a transição, porque igual o título fala, paz e guerra, as cores mesmo, elas significam, tipo assim, passam aquela sensação. Na primeira que, logicamente, apresenta a paz, né? Tipo assim, mais com cores mais claras, tipo um branco, esse tipo de coisa. Na outra, cores mais escuras, como um preto, um vermelho, um azul. E o jeito das pessoas serem retratadas. Mas esse uso das cores que mais impacta para mim. Realmente é muito interessante ver essa relação das cores mesmo, né? Essas cores mais vibrantes na questão da guerra aí, né? E os tons mais suaves aí, indicando a paz. Mais alguma coisa que vocês acham interessante nessa produção? Hein, gente? Eu acho que as cores, mesmo não tendo esse título aí, eu acho que nós iríamos associar a alguma coisa de bem e mal. Aham. Eu acho que demonstra muito isso. E também tem bem a característica do Portinari, né? Todas as obras dele têm os mesmos traços e eu acho muito bonito. Isso é verdade. Os traços trazem uma temática diferente, mas os traços são bem pessoais, né? Assim, que dá a ele essa identidade aí no seu trabalho, né? É interessante. E essa obra Guerra e Paz, vocês já ouviram falar a respeito dela? Sabem onde que ela está? Hein, gente? Não. Essa obra, ela é Guerra e Paz, ela foi para a ONU. Deixa eu interromper aqui um pouco. Ela foi presenteada, né? Ele foi para a ONU, o Cândido Portinari. Essa obra foi para a ONU, ficou lá alguns anos. Então, assim, na verdade, são painéis enormes, né? São 2 painéis que ficavam lá na ONU, na sede da ONU. E é curioso porque aqui eu lia muitas informações a respeito a respeito dessa obra, a respeito do Cândido Portinari, e ele nem foi para a inauguração dessa obra por questões políticas, porque me parece que ele era de esquerda e aí tinha uma questão aí de... Ele não pôde acompanhar a inauguração. Então, assim, foram representantes, né, acompanhar, e ele não participou desse momento da inauguração das telas dele lá, né? Mas depois o filho dele, né, ele fez um movimento aí, e hoje a obra está no Rio de Janeiro, essa obra, né, esses painéis, né, eles estão lá no Rio, no museu no Rio. E aí, aqui algumas informações que eu até trazei à aula, porque eu comecei a ler esse livro, e aí ele fala um pouco sobre o que inspirou o pintor. Então, ele fala que no painel da guerra, que é essa tonalidade que vocês viram mais forte, ele teve inspiração nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, ele fez uma inspiração bíblica para buscar aí a criação dele nesse painel da guerra. E no painel da paz, ele inspirou em Ésquilo, que é um poeta trágico da Grécia. Então, essas inspirações, né, que deram aí, possibilitou. E essa obra, gente, ela demorou tempos para ele criar, tá? Não foi um processo rápido. E ele levou 2 anos, ele foi fazendo estudos, ele fez mais de 150 desenhos, então ele pintou 14 quadros a óleo, ele fez 2 maquetes que serviam de modelo, e esses painéis eles foram doados, né? Que eu já falei, eles foram doados para a ONU. Então, assim, teve um grande trabalho por trás, né? Não foi uma obra que ele fez assim
com pouco tempo. Então, teve uma duração aí de 2 anos aí nesse projeto. E aí eu vou compartilhar aqui para falar mais sobre ele. Tá dando para entender? Tá? Tá Assim, sim, professora. não deixe só não. E aí aqui, ó, informações sobre Cândido Portinari. Quem lê? Lê pra gente, gente. Alguém lê aí para fazer um favor? Eu leio. Então lê, Isabelle. Alguns artistas do modernismo brasileiro. Cândido Portinari foi um pintor de grande capacidade artística, sendo responsável por quase 5.000 obras, desde os pequenos esboços às pinturas de proporções fora do padrão, como O Lavrador de Café. Além disso, foi autor de gigantescos murais, como os painéis Guerra e Paz, presenteados à sede da ONU em Nova York em 1956. Em dezembro de 2010, por uma iniciativa de seu filho único, João Cândido Portinari, esses painéis retornaram para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Atualmente, Portinari é considerado um dos principais artistas brasileiros, destacando-se também como o que alcançou maior projeção internacional. Isso, obrigada, Isabelle. Então, assim, né, a gente vê a grandiosidade dele. E aí, eu pesquisei também um site muito interessante, que é um site que apresenta, né, que apresenta as obras, apresenta informações a respeito de Portinari. Então, depois vocês dão uma pesquisada aí, chama Projeto Portinari, e é muito bacana, olha para você ver. Tá dando para vocês acompanhar, não tá? Sim. Ah, então tá. Por exemplo, eu pesquisei aqui e aí eu coloquei Guerra e Paz. Aí me apareceu aquilo da guerra. Aí quando eu clico na imagem, eu dou zoom. Então eu consigo viajar na imagem, então ver os detalhes, olha para vocês verem. Né? Olha as posições, como que eles estão, né? Alguns com as mãos para o alto, outros abaixando a cabeça. Então, a gente vê a movimentação, dá para a gente ter mais ideia. E quando a gente olha lá nos livros, ou até mesmo né, em algum site, a gente vê a reprodução pequena. E aqui você pode ver, viajar, ver os detalhes, ver o que tem, essas cores, o que é. Bacana, não é, gente? Hein, minha gente? Muito, muito diferente. Dá para ver várias obras, né? Eu acredito. Então, eu acho que é até mais interessante, porque agora, em tempo de pandemia, nem dá para ir no museu. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas aí fica diferente agora para ver e muito melhor. E eu acho que a gente tem que buscar, né, outras possibilidades mesmo. E eu gostei, eu não tinha entrado nesse site, eu ainda quero entrar com mais calma para apreciar, mas não, é essa possibilidade, né? E quando você vê a obra até no museu, você não vai você pode olhar, né? Claro. Mas essa é uma outra maneira de ver a obra, né? Então, assim, você vê detalhe que você pode, né? Você pode ampliar a tela. Então, gostei muito desse site. E é claro que tem outros, né? Que os museus oferecem aí, esses museus virtuais, né? Então, eu convido vocês a dar uma olhada nos sites e aí, especial aí nesse Portinari, que tem a ver com nós estamos estudando. Então, Museu é muito bom, né? é bom, eu gosto demais. Adoro. Não é Eu muito gosto de museu, em parque histórico, eu gosto de ir em cinema, eu gosto desse trem tudo. Eu também gosto. E assim, o ano passado, eu fiz com os meninos uma atividade que era eles tinham que ir no museu, né, numa exposição, e aí eles tinham que fazer o registro, né, tinha que ter uma foto deles no lugar e tinha que comentar a respeito. Não, foi um trabalho legal, muito bacana.
Com a turma do primeiro ano não deu tempo de fazer assim, um debate, mas com a turma do sexto deu tempo, a gente fez um debate onde eles apresentaram os lugares que eles foram. Mas assim, o primeiro ano também comentou muito, né, em sala, cada um foi. E foi legal porque o primeiro ano, como são, né, vocês são maiores, eles tiveram possibilidade, eles foram em grupos, assim, teve pessoas que foram em 3, né, porque foi ali no Cipu, muitos deles foram no da Praça da Liberdade, lá tem vários, né? Então, É muito bom lá. é muito bom. Então, assim, foi muito rico. Assim, eu queria ter feito, né? A intenção era fazer esse ano. Mas nós vamos fazer, depois eu vou pedir a vocês que nós vamos fazer esse virtual, né? Já que a gente não pode, né, ir no presencial. E assim, nossa, muitas pessoas falam assim, não tem costume de ir, né? Na verdade, não tem, mas é uma questão de hábito. Se você vai uma vez, às vezes na primeira vez você não vai identificar com o que você viu. Você não vai identificar com aquele artista, não vai te tocar. Então, assim, é melhor você falar assim, vou mais de uma vez. E aí você vai ver a diferença. Então, assim, aí você vai ser tocado por aquele artista. Os museus estão muito interativos, então, assim, eles estão colocando a questão digital, às vezes você pega um tablet lá e consegue pesquisar mais a respeito daquele artista. Tem as salas de mídia, onde você vê vídeos sobre o artista ou informações interessantes. E, assim, tem várias possibilidades. Eu não sei se é o Museu de Minas e Metal, acho que é. Eu não estou lembrando o nome certo, tem medo de confundir. Mas não sei se algum de vocês já foram em uma sala onde tem vários quadros de pessoas, e na verdade esses quadros são digitais, são vídeos, onde um quadro fala com o outro, uma pessoa vai falando com o outro. Vocês já chegaram aí ou não? Nesse museu? Nunca foi. Eu nunca fui. Não? Eu acho que é Minas Metal. Eu estou em dúvida em falar o nome e errar. Mas aí eles contam a história da Inconfidência Mineira e, assim, um batendo papo com o outro. Parece que eles estão, assim, presente, né? A gente entra na sala e, assim, eles vão dando... E eles são personagens, né? E eles trazem ideia de personagens. Então, assim, você viaja na história, você viaja na arte. Muito legal, tem uma sala que você fica no escuro. Então, quando a gente faz visita guiada, é mais interessante ainda. E assim, a escola pode levar, né? Mas vocês, alunos, se vocês forem em grupos, ou se vocês forem com a família, e aí dependendo do número de pessoas, né? E dos números de educadores que tiver lá disponível, vocês podem pedir uma visita guiada. Porque a visita guiada faz uma diferença muito grande, porque eles param na obra, eles conversam a respeito, né? Então, é muito interessante. Aí, vocês têm essa possibilidade de pedir aí para fazer uma visita guiada. Vocês já foram pela escola fazendo uma visita guiada, alguns de vocês? Eu fui uma vez, professora, ali na Praça da Liberdade. Eu acho que foi no do Banco do Brasil. Aham, Eu acho que foi. Aí lá eles estavam disponibilizando tablets. Aí os tablets falavam pra gente ir na sala 3, por exemplo. Aí quando a gente chegava lá, o tablet mesmo contava pra gente a história do que estava acontecendo. E eu achei legal que tinha um que era só para as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, sabe? E outros só pra gente. Então era muito da hora, sabe? Muito legal. Não precisava depender de um guia para ir com a gente. Aham. Eu acho Isso é que muito legal. os dois são interessantes, porque o guia te ajuda, mas você indo também, e você pesquisando, você buscando também é uma experiência muito legal, né? E essa É muito bom. acessibilidade que agora está tendo muito com a questão de inclusão mesmo, né? Com a questão dos deficientes, de possibilitar que eles também vivenciem. Né? E dependendo tem umas exposições que deixam cegos, né? Dependendo da exposição, ou eles fazem reprodução, ou eles
prepare o material para que o cego possa ter essa sensibilidade, né, de ver de outra maneira essa obra, de sentir a obra. Então, acho que é muito bacana, né, essa preocupação, que eu acho que é uma preocupação e democratizar, né, na verdade, que a gente fala tanto de democracia e ela tem que acontecer, que é privilegiar todos, de todos poderem ter esse acesso, né? Mais algum comentário, gente? Tem? O Inhotim também é muito bom, professor. Nossa, eu amei quando eu fui lá. Alguém Muito mais legal. já foi no Inhotim, gente? Hein? Quando eu fui no Inhotim, eu fui numa excursão com a escola. Então não deu pra gente visitar tudo, mas eu ainda tenho vontade de voltar lá e ver tudo mesmo. Também eu era menor, então eu não tinha muita ideia. Mas eu acho que se eu fosse hoje, seria uma visão totalmente diferente. Mas eu fiquei encantada com a Casa Vermelha de lá. Eu também fui igual você. Eu fui num passeio na verdade não era escola, é um projeto social, né, que eu trabalhava na época. Mas assim, foi muito rápido e nós fomos para fazer uma oficina olha que privilégio, nós fomos fazer uma oficina com o Cirque du Soleil, com alguns dos integrantes do Cirque du Soleil. Só que não, foi um privilégio, ao mesmo tempo foi foi uma frustração, porque nós chegamos lá, já tinha acontecido a oficina, então a gente pôde só apreciar algumas coisas que os artistas trouxeram, assim. E depois a gente fez a exposição, aí depois nós fomos com os meninos ver alguma coisa, né? Nós já tinha que aproveitar o passeio. E a gente foi, e a gente visitou alguns lugares lá, e assim, nós vamos estudar sobre arte contemporânea, o Museu do Inhotim, ele é referência em essa questão do contemporâneo, e a gente entrou nas salas, essas salas que você entra na obra, você faz parte da obra, né? Porque as instalações que te provocam, né? Então, você tem que tirar o sapato, aí você vai passar por sensações. Não sei se você foi nessa, Júlia. E aí você Sim, nessa que eu fui, tinha que tirar o sapato, não podia levar nada lá pra dentro, mas a gente podia tocar nas coisas. Então, isso que é legal. Isso é legal. Então, assim, provocar sensação. Eu entrei numa sala cheia de balão, gente soprando, andando com aqueles balões. Então, assim, que é uma proposta da arte contemporânea. Nós vamos estudar mais para frente. É muito bacana. Então, assim, quem tiver oportunidade aí, agora vai começar a abrir, né? Alguns já começaram a abrir. É uma possibilidade aí bacana de passeio, tá? E aí, gente, só voltando à questão do Portinari, também, né, na igreja da Pampulha, a igrejinha da Pampulha, tem as obras presentes de Portinari, né? Então tá próximo, muito próximo da gente, né? Um artista aí que né, tem aí feito um grande trabalho, tá bom? Agora nós vamos voltar aqui. Nós falamos de Cândido Portinari. Aqui tem uma das obras dele, que também é muito conhecida, né, que é a do café, onde aí mostra os trabalhadores, né, e essa questão, essa preocupação que faz parte do movimento modernismo brasileiro, que é falar um pouco da realidade, que é falar sobre a cultura brasileira, né, um dos princípios do modernismo brasileiro. E aí temos aí essa obra, que é uma das obras também muito conhecida de Portinari. Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa obra? Vocês estão muito caladinhos hoje, gente. É o calor? Esse calor tá matando a gente. E o outro aí, ó, é o Vicente do Rego Monteiro. Quem poderia ler a respeito? Posso ler? Lê pra gente, Isabel. Vicente do Rego Monteiro, pintor, muralista, escultor e poeta. Começou a estudar pintura muito cedo e, aos 14 anos, participou do Salão dos Independentes, em Paris. Na Semana de Arte Moderna, enfatizou temas nacionais, inspirados na cerâmica marajoara e na cultura indígena.
Sua pintura é marcada por formas arredondadas que ampliam a sensação visual de volume e não de superfície. Isso. Então, né, o Vicente aí traz essa ideia aí, né? E cada artista tem sua personalidade na obra, né? Por mais que eles são inspirados aí pelo que estava vivenciando. E aí essa questão aí que ele dá aí de formas arredondadas, e é interessante aí que ele traz a questão da cultura indígena presente aí nas obras dele também. Agora eu vou falar, né? Vamos falar agora a respeito de um escultor. Quem pode ler para a gente? Vamos, minha gente? Vamos? Um dos meninos lê para a gente. Temos aí Israel, o Lucas, o Eike. É Eike ou é o Aike que a gente lê? Faz confusão. É Ike. É como? É Ike. Aike. Então eu sempre falei seu nome errado, hein? Lê pra gente, Aike. Todo mundo. Brecheret? Pode ser Brecheret. Eu também engasgo nesses nomes. Escritor, renovou a escultura brasileira, afastando-se da imitação da realidade e ganhando expressão por meio de formas geométricas, linhas e volumes. Produziu muitas obras de grandes dimensões, como o monumento às bandeiras, feitos com 240 blocos de granito, cada um 50 toneladas, e levou 30 anos para ser concluído. Isso. Então, essa é uma das obras dele, né? E aí eu até coloquei ela que ela demorou 30 anos, mas também é uma obra, né? Uma projeção aí gigantesca. Olha para vocês verem. Alguém quer comentar a respeito dessa obra? Foi essa que eles picharam, não foi, professora? Há um tempo atrás? Eu acho que teve essa história mesmo, né? Que é triste, né? A questão do vandalismo aí, né? E é patrimônio público, né? É o nosso patrimônio público, A artístico. gente já estudou essa imagem, acho que foi em história. É do movimento dos bandeirantes de antigamente. Isso mesmo. É legal, né, quando a gente consegue fazer essa relação, porque a arte é isso mesmo, ela está presente na história, né? Então, assim, quando vocês estão estudando história, vocês acabam deparando com muitas obras de arte que elas ajudam também a compreender aí a questão da história, né? E ela faz parte E ela é mesmo. muito detalhada, né? Aham. Nossa, eu não seria capaz de fazer um trem desse, não. Claro que você vê aí 30 anos, né? Porque você vê aí um trabalho de um artista, né? E assim, é uma questão de paciência também, né? Se demorar 30 anos numa obra, né? Não, eu não estava com paciência nem para esperar minha cachorra ficar numa posição boa para tirar foto. O E pior é que tirava não é por 30 valorizado. anos. Isso é verdade, Júlia. É triste, porque às vezes muitos artistas são valorizados depois que eles morrem, né? Então, assim, Isso aí eu acho muito triste, porque às vezes eles fazem coisas maravilhosas. Às vezes não. Todas as coisas, tudo que eles fazem são maravilhosos. Depende do ponto de vista. Mas aí espera a pessoa morrer para dar valor à obra. E coisas que a gente tem perto, sabe? E a gente não para pensar o você vê, quão belo que pode ser. com certeza. E assim, aí quando você vai estudando a história dos artistas, tem muitos que conseguem em vida, mas muitos deles, assim, passam em perrengue danado para depois, e aí acaba que morre e depois vira um sucesso, né? Aí acaba que a família, muitas vezes, consegue, né? Ter aí conseguir, porque o artista mesmo, ele não viveu, não teve essa projeção em vida, né? Então, isso é muito triste, assim, né, a respeito de arte.
E aí, gente, vou trazer agora o Heitor Villa-Lobos. A nossa aula está quase terminando. E aí, ele aí é na questão da música. Quem pode ler para a gente? Vamos lá, minha gente. Heitor Villa-Lobos. Deixa eu ler, então. Vocês estão preguiçosos. Ó, é 1887, 1959. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Desde criança, ele recebeu orientação musical. Ele foi compositor e maestro e o maior expoente da música do modernismo. Após a Semana de Arte Moderna, ele viajou para a Europa, retornando somente 6 anos mais tarde. Organizou um coral de 12.000 vozes em São Paulo e propôs o canto orfeônico nas escolas. Que a partir de 1932 se tornou obrigatório no ensino público brasileiro, perdurando até a década de 1950. Fez várias viagens pelo interior do Brasil, pesquisando a música folclórica nacional, e obteve, temos entrando agora, vou deixar alguém ler. Obteve reconhecimento internacional como compositores como Trenzinho do Caipira, integrante da peça Baquianas Brasileiras, número 2, que reproduziu o som da locomotiva como instrumento da orquestra. Deu para acompanhar? O Heitor Villa-Lobos, eu até comentei a respeito, né, que quando na Semana de Arte Moderna, ele foi para o palco já trazendo uma postura diferente, ele foi com um pé com chinelo, outro pé com sapato, que ele queria provocar, né? E ele é uma grande referência aí para os músicos, com as músicas. Hoje eu ia colocar a música deles para vocês ouvirem, mas o tempo já está acabando. Então, o Guilherme entrou agora, o Guilherme é do 6º ano, né? Guilherme tem mais uma aluna do 6º ano. A aula não começou ainda não, tá, minha gente? Então, eu só vou falar o nome de vocês, para a gente ver isso. Ana Elisa. Se eu deixar de falar alguns, vocês me falam. O Aike, Isabela Manceni, é a Raíssa, né? Isabela Teixeira, Isabelle Oliveira, Isabelle Souza, Israel, João Antônio,